Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Boa tarde, bom dia, dependendo de quem está ouvindo a gente, né? Tudo bem? Estamos aqui na Webstar, a Rádio Estação da Luz, aqui no nosso programa Energia do Bem-Estar. E hoje, como está um sol muito bom aqui, estamos gravando o programa, né? Tá muito ensolarado. Dá uma alegria quando a gente vê o sol, esse sol que lembra de praia, lembra de férias, lembra de alegria de viver. E hoje o nosso tema
é esta alegria de viver? E para falar um pouquinho sobre isso, convidamos aqui a nossa grande amiga lá de Portugal, Filomena Queiroz, que está aqui conosco para dividir o programa, para falar um pouquinho sobre essa alegria de viver. Boa tarde, boa noite, Filomena, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Davison. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não importa o momento em que estejam a escutar-nos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar convosco, pela oportunidade de estar na Estação da Luz, que muito me honra e onde estação pela qual eu sinto um grande carinho, uma vez que também já aqui estive em regime de permanência. E estar aqui neste programa com este nome tão convidativo, Energia do Bem-Estar, para falarmos da alegria de viver, é algo contagiante só por si. Isso já promete que todos possamos partir daqui com o coração inundado de alegria. Muito obrigada. Você mesmo disse, né, Filomena, você já esteve aqui fazendo um programa também. Quando eu fui convidado a fazer o programa pelo Tavares, falei, que nome eu vou pôr? Aí a gente ficou buscando um monte de nomes, os colegas falaram, aí me veio aquela inspiração, como sempre veio, entre várias veio Energia do Bem-Estar. Ou seja, a gente sempre tem que estar bem. É a nossa marca registrada, né? A nossa digital espiritual, nossa energia. Sem dúvida. Então, a nossa energia de bem-estar, a gente tem que estar bem para viver bem, viver feliz. Como Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de nós. Então, a alegria de viver tem que partir de dentro de nós, né? Do exterior nem sempre ajuda, né, Filomena? É sim, é uma conquista, aprendermos a viver com alegria. É uma grande conquista do espírito. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu trouxe um pequeno trecho aqui do livro do Miramês, Horizontes da Mente, médio João Nunes Maia, que é o capítulo que fala Valor da Alegria. Eu vou ler um pequeno trecho para a gente começar a conversar aqui. Ele diz assim: a alegria sustenta o bem-estar físico e propõe um entusiasmo na mesma dinâmica. Não obstante, carece de ser purificada dia a dia, para não nos trazer aborrecimentos. Ela converge de pontos sensíveis, de alta sintonia, com coisas e fatos que apreciamos. A temática da nossa conversa será júbilo cristão. Se nos esforçarmos para que ele floresça com toda a sua gama de bem-estar no coração dos homens. A satisfação natural e pura nasce na alma, sob as mesmas leis da lavoura do mundo. A semente tem que ser entregue à terra fértil e tratada nos momentos adequados. A irrigação requer cuidados permanentes da vigilância, companheira inseparável. Assim, os bons pensamentos somente despontam no horizonte da mente, no regime de grandes esforços e ingentes sacrifícios. Porém, compensa o trabalho de saneamento, pois luta nenhuma, principalmente no bem, ficará em vão. A natureza nos responderá com as qualidades de frutos inerentes às sementes que plantamos, obedecendo à lei de justiça. Esse é um pequeno texto aqui, extraído um pedaço somente, né? Aqui do Valor da Alegria, né? E achei interessante isso, né, Filomena, que ele fala assim, que a semente tem que ser entregue à terra fértil, tratada nos momentos adequados. Será que a nossa terra está fértil? Será que a gente está tratando, né, nos momentos adequados, está irrigando, né, como diz logo abaixo? A irrigação requer cuidados permanentes da vigilância, como Jesus nos pedia, né? Será que a gente está fazendo isso no dia a dia, né? Às vezes é difícil, né, Filomena? Às vezes é difícil exatamente no momento dos testemunhos, em que nós nos esquecemos que o propósito da reencarnação é exatamente evoluirmos. E conseguirmos manter um nível de esperança, um nível de alegria, mesmo nos momentos mais exigentes, é uma conquista do espírito muito importante, que se pode, Davison, como dizias, cultivar, que se pode promover, que se pode consolidar nos momentos em que tudo corre melhor, para que fiquemos mais fortalecidos, mesmo, é a mesma expressão, para os outros momentos. Porque Emmanuel diz-nos na obra Fonte Viva o seguinte, na mensagem 102, intitulada
Imaculada, regozijemo-nos sempre. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Ora, e há pouco, quando ouvíamos aí, quando passou essa divulgação deste filme que vai agora acontecer, falava-se, e é um facto, e eu lembrei-me logo do tema de hoje. Esta encarnação em que nós estamos é a melhor de todas aquelas que tivemos, muito provavelmente. O que significa que nós devemos sentir alegria, em primeiro lugar, pelo facto de estarmos aqui com a possibilidade de estar reencarnados, a alegria de sentirmos que estamos a ter uma oportunidade para evoluir através exatamente desta encarnação, e também o facto de sentirmos que todos nós, até aqueles que não acreditam em Deus, viemos capacitados para enfrentar vitoriosamente as provas, as expiações que a experiência terrena nos oferece. Cientes disto, nós devemos sentir alegria. Alegria porque tudo aquilo que veio para nos fazer crescer. Se nós olharmos nesta perspectiva, certamente nós vamos conseguir entender muito melhor, porque no fundo o que é a alegria? De modo geral, a alegria é algo que vem para aqueles que não acreditam nas questões do espírito, é apenas algo, e é aquilo que muitos acreditam, é algo que vem de fora para dentro, que vem apenas das coisas do mundo e que é algo breve e passageiro. Para nós não é bem assim, porque nós já sabemos que as conquistas do espírito nos vão dar alegria, felicidade para sempre. Vão contribuir para não só agora enquanto alegria pela conquista, mas também a certeza de que nós vamos, através de tudo aquilo que vamos vencendo, conquistar recursos, talentos, valores. Por isso a doutrina espírita vem trazer-nos uma elevação da compreensão daquilo que é a alegria. E esse texto, Davison, que aí trouxeste, é bem explícito nisso, porque vem iluminar a nossa fé com a luz da razão. E com a luz da razão nós vamos entender não só o que nos traz alegria, como também aquilo que aparentemente pode não trazer, mas que se for avaliado numa perspectiva diferente, é uma alegria. É uma alegria nós já podermos passar por determinadas situações, sabendo nós, como há pouco falávamos, sabendo nós que elas não vieram para nos destruir, mas para nos elevar. É já ter um merecimento nesse sentido. Então, para nós cristãos, para nós espíritas, a doutrina espírita vem dizer-nos para o que é verdadeiramente a alegria nessa perspectiva e ajuda-nos a não confundirmos, porque o desapontamento daqueles que apenas conseguem ter um entendimento da alegria breve, aquela efêmera que tem apenas a ver com as coisas do mundo, é que não percebem que nós podemos ir buscar alegria às conquistas, exatamente porque as conquistas são algo para hoje e para o futuro. Por isso, nós nos alegramos de forma diferente e sentimos alegria de viver. O espírito sente, por isso, uma alegria que vem de dentro para fora e ligado a este facto é uma alegria que nós sentimos ao aqui estarmos, que é profunda e que é permanente. Porque para sempre nós vamos sentir a alegria das conquistas, do dia a dia. Davison, às vezes há coisas que são pequeninas na nossa vida. E todos nós passamos, e quem está a escutar-nos, já passaste, eu já passei, quem está a escutar-nos talvez já tenha passado, tenho a certeza. Nós às vezes pensamos assim, tenho esta característica, mas eu tenho que vencê-la, eu tenho que me transformar, eu tenho que começar a gerir esta situação de uma forma diferente. Na próxima vez em que eu passo por uma situação destas, eu vou esforçar-me por conseguir fazer um pouco melhor. Nós podemos, quando surge a ocasião, podemos não conseguir fazer exatamente como queríamos, mas basta que já sintamos aqui alguma mudança para melhor e isso dá-nos uma alegria de estarmos vivos, de estarmos aqui, de estarmos a conseguir superar-nos, que deve ser algo que devemos manter presente em nós para os momentos em que assim não é e para não nos deixarmos resvalar no estado oposto, que é o da tristeza. Porque essa sim encerra a contradição daquilo que viemos fazer. Concordas comigo?
Concordo, inclusive, que você falou aí, vou esperar uma deixa para lembrar, às vezes você falou as pequenas coisas, as pequenas conquistas. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente não dá valor da alegria de enxergar, da alegria de falar, de poder comer, de ter saúde, de ter 2 braços, 2 pernas. Pessoas não têm dificuldade de locomoção, né? Então, assim, a gente, é lógico que vem coisas que dão impacto na nossa alma, né? Algumas perdas, principalmente, que é muito difícil, né? A gente manter o estado de alegria. Vamos passar por alguns momentos. Mais importante é superar cada um no seu tempo, na sua medida, mas essa alegria de você sair, poder enxergar, sentir o sol. Eu falei que São Paulo agora está quase 40 graus agora, né? É meio raro, está tão quente assim, mas está um sol de lascar, como se diz, né? Mas é assim, a gente sente quando está muito sol, dá-se uma energia, uma disposição, uma alegria, assim. Quando está tudo nublado, chovendo, a gente fica meio down, assim, né? Então, às vezes, até as pequenas coisas da vida, né? A gente, por que eu vou ficar desanimado na chuva? A chuva também tem uma função, né? Limpar o meio ambiente, irrigar as plantações. Para a gente fica ruim ficar preso dentro de casa com a chuva. Mas tem os momentos também de parada, de meditação, né? Então, tudo na natureza tem a função. Vamos falar as coisas simples, às vezes, que a gente não dá valor. Que a gente consegue falar, consegue entender, né? Tem a nossa visão, tem a nossa percepção espiritual. O que a doutrina nos traz, né? As conquistas que a gente teve de outras vidas, né? Os conhecimentos, os dons que a gente tem, sejam materiais ou espirituais, facilidade para ter um negócio, dinheiro para ajudar as pessoas, de edificar uma instituição, ou de ajudar alguém com o conhecimento que tem, né? Então, são coisas que, como você falou, que traz alegria. Ela vem de dentro para fora. Realizações, né? Muito que você usou essa palavra, realizações. Essas realizações são coisas que nos trazem alegria, que a gente faz uma coisa que a gente quer, que gosta e dá certo, né? A gente tem que sempre se esforçar para chegar até lá. Tem uma historinha que conta, uma historinha rápida que conta assim que tinha uma pessoa que estava procurando ouro lá, começou a cavar um túnel lá, um lugar que dava ouro. Acabou um dia, 2 dias, uma semana, um mês e meio, 2 e nada. Chegou a um ponto que falou, não, vou desistir, não deu nenhum resultado. Vou vender isso aqui. Vendeu para outro, né? O outro pegou, começou a cavar, depois de 1 metro achou o ouro. Então, às vezes a gente desiste no momento que a gente está conseguindo as nossas realizações. Por causa das dificuldades, a gente desiste. E às vezes está chegando ali, a gente tem um momento de felicidade, de prazer com as nossas conquistas, né? Pode falar, primeiro. E como é bom, esses momentos dão-nos uma força imensa. Então agora eu vou aqui buscar um comentário que Allan Kardec faz à questão 266. Não é o comentário completo, é um excerto. A questão 266 do Livro dos Espíritos, em que ele nos diz assim: o viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Está nevoeiro, ele não consegue. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Lá está. E levar-me-nos acima das circunstâncias, como o próprio Allan Kardec nos disse que fazia quando passava por situações difíceis, e levar-nos acima das circunstâncias para não nos distanciarmos daquilo que nos dá o bom ânimo, a alegria. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenos. A sua visão tudo domina, como a daquele que o subiu à crista da serrania. Para o viajor, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, a felicidade suprema após as tribulações terrenas. Por isso, a questão de encararmos o dia-a-dia como momentos de conquistas para o espírito, e sempre que elas surgem, deve inundar-nos de alegria, porque vamos superando. Então, a diferença entre aqueles que sentem a alegria vista do ponto de vista daquilo que geralmente é visto, ou seja, apenas exterior,
e aqueles que já entendem a alegria do ponto de vista do espírito, é percebermos a diferença entre uma e outra, as oscilações que há dentro de nós, entre o entendimento que temos da alegria de viver e percebermos nesta oscilação se nós estamos ainda mais focalizados para a alegria apenas do ponto de vista terreno, ou se nós já incluímos a alegria do espírito no nosso conceito de viver com alegria, a alegria de viver que nos deve inundar. Porque a alegria terrena depende apenas das coisas do terra a terra, depende apenas daquilo que vai acontecendo no dia a dia e é efêmera, limita-se apenas a isso. Ela às vezes pode até ser confundida com momentos de, sei lá, euforia, excitação, que são apenas momentâneos, mas não constituem e não significam alegria de viver na medida em que são passageiros. Quando nós conquistamos a alegria real, a nossa vida torna-se diferente. Nós passamos a olhar este sentimento tão belo quanto é a alegria de aqui estarmos, por tudo aquilo que são as necessidades do nosso espírito. E as necessidades do nosso espírito vão muito para além daquilo que nós consideramos como necessidades apenas de corpos que estão neste momento aqui na existência terrena, que estão a desempenhar aquilo a que são chamados, mas na sua condição de espíritos. Por isso, quando nós alcançamos esses patamares, nós conseguimos ter o júbilo, o regozijo e sentir essa imensa alegria que constitui tudo isso. Nós estamos, de facto, e nós uns para os outros também temos aqui um papel importante, Davison, até pelos testemunhos que damos da nossa própria vida. O percebermos o entendimento e a ligação que há entre tudo. Porque alguns dizem assim, até relativamente aos espíritas, mas os espíritas são contra a alegria. Nada disso. Nós aprendemos a viver com alegria. Agora, nós sabemos dissociar aquilo que muitas vezes é confundido com alegria e aquilo que não é. Porque na nossa consciência, nós sabendo que estamos num momento de provas e expiações, nós estamos a perceber-nos como herdeiros de nós próprios. E enquanto herdeiros de nós próprios, é exatamente nesse percurso que nós conseguimos ir conquistando a alegria que pode abrilhantar até dias aparentemente mais sombrios do nosso percurso. Lá está. E vamos às sementeiras. O que estamos a semear? Será que nós estamos a semear na nossa vida exatamente aquilo de que necessitamos para colhermos, não só agora, mas também no futuro, a alegria que tanto almejamos? Por isso, nós tendo um entendimento diferente também vamos conseguir ter, por exemplo, a esperança é a alegria. Quando nós sentimos esperança, e nós sabemos que, por exemplo, Deus nunca nos desampara. Isso significa esperança e deve significar alegria já aqui nesta existência. Nós sabermos que, independentemente de tudo o que aconteça, Deus não nos falha, dá-nos uma confiança que nos deve pacificar o coração e trazer esse mesmo sentimento de alegria. E nós precisamos de passar a ter, Davison, um grau de compreensão da vida um pouco mais alto, para conseguirmos atingir e perceber exatamente o que viemos aqui fazer, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer. Não nos podemos fechar às alegrias do mundo, porque se não tivéssemos que nos fechar às alegrias do mundo por completo, nós não estaríamos no mundo, estaríamos no isolamento para não nos deixarmos contagiar. Nós precisamos é de ter esse entendimento diferente, pois nós estamos no mundo e precisamos de viver como aqueles que cá estão. Não podemos limitar-nos apenas a essa alegria passageira e precisamos de cultivar a outra que nos vai trazer especialmente grandes sorrisos quando olhando para tudo isto, nós percebermos o como foi importante termos este entendimento. É a tal compreensão da vida.
Por outro lado, algo que nos pacifica e que também nos deve dar alegria aqui, enquanto aqui estamos, é quando nós, ainda que confrontados com o desapontamento, com a tristeza, com aquilo que não esperamos, nós aceitarmos a vontade de Deus. Uma aceitação não significa de forma alguma passividade. Aceitar depois de tudo termos feito para modificar uma situação. Isso é a resignação. Entregar a Deus a parte que não nos compete. Portanto, é entendermos que às vezes há coisas que têm que ser mesmo assim, que não podemos mudá-las, mas que não podemos, de forma alguma, concorrer para que elas nos abatam. Porque se nos abatem, temos as circunstâncias, temos o nosso próprio abatimento e vamos ter dificuldades em sair das situações. Por isso, a alegria de viver a vida deve ser algo que nos leva a viver a vida positivamente. Se olharmos positivamente, apesar de todas essas dificuldades naturais que todos temos, nós estamos a conseguir conquistar dentro de nós algo que é muito importante exatamente e que concorre para vencermos aquilo que nos está a causar preocupação e que nos liberta, fazendo o nosso esforço para resolver o que houver, liberta-nos. Por isso também, quando nós nos libertamos pela alegria, sentindo alegria no coração, nós sentimos uma leveza diferente, não é, Davison? Sentimos. Sentimos. Isso é uma coisa que você estava falando uma coisa, eu estava lembrando aqui, da esperança, né? Das pessoas terem esperança também é uma forma de alegria. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas pensando assim, aí eu fiz um negócio errado e todos nós estamos em evolução, vamos fazer algumas besteiras na vida, é normal. Né? Ah, mas eu fiz um negócio errado, agora está acontecendo isso comigo porque é castigo de Deus. Né? Então, você vê, as pessoas, quando pensam assim, eu falo, poxa vida, se a pessoa está pensando que o Pai Criador está castigando, que não gosta dela, ou que está judiando dela, que virá do resto do mundo e das pessoas, né? Então, acho que fica difícil a pessoa conseguir sair de uma depressão, de uma situação de tristeza, se ela achar que o Criador está punindo, né? Normalmente são consequências dos nossos próprios atos, não é punição, é um desvio da lei de Deus. Deus não pune ninguém, mas Deus, como se falou ali agora há pouco, está sempre presente nos ajudando. A harmonia no universo, né? A perfeição no universo do mundo, é a perfeição que tem que ter na nossa vida. Né? Os átomos, elétrons, os átomos se unem, né? Compartilhando elétrons, compartilhando energias, né? Os planetas compartilhando a força gravitacional em equilíbrio, nosso universo está em equilíbrio. Então, acho que tudo no universo está assim para compartilhar. Né? Mesmo as tempestades, as chuvas têm a função delas. Então, e passa, né? É uma tempestade, dá aquele problema, derruba a casa, mas ela passa. Né? Então, acho que é assim que a gente tem que ver na nossa vida também. Né? Vai passar, como o Chico Xavier dizia, né? Tudo passa, vai passar. Né? E quando passar, como é que eu vou estar? Qual é o meu estado interior de alma? Para continuar vivendo a vida que muitas vezes a gente pediu muito para reencarnar, né? Para estar nessa situação. E, sei lá, a gente vai ter mais um dia de vida, uma semana, um ano, 10 anos, 50 anos, né? O que nós vamos fazer desses nossos dias, né? Então, acho que é importante, você comentou, né, dessa esperança, né, que o Sérgio Cortella fala aqui no Brasil, esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Né? Então, é esperança de não ficar esperando, que você falou, não é passivo, né? É uma coisa assim que você tem que ir à luta, tem que ir atrás, acreditar. Aí tem até um trechinho que eu separei desse mesmo texto, que ele fala assim, cadê aqui? A mente é a matriz que dá forma aos sentimentos, em um plano mais rarefeito. Depois, a razão aprovará ou não as ideias de que deverão ser executadas, materializadas no mundo das formas concretas. As que não são aprovadas pelo senso são jogadas em canais escritores, ou marginalizadas em alguma área mental desprevenida, esperando oportunidades de ressurgir. Foi nesses termos que Jesus aconselhou seus discípulos a orar, mas que também não se esquecessem de vigiar. Então,
é o vigiar que a gente não caia nas depressões, no desânimo. Eu vou deixar assim, está nas mãos de Deus, como Deus quiser, né? E a gente cai naquele ponto que você falou, a passividade. Está nas mãos de Deus, que Deus quiser, para mim tá bom. E aí a gente não age, né, pelo menos. A gente fica paralisado esperando a providência divina, né? E aí vem o processo com as coisas para dar um empurrãozinho na gente, para sair da passividade, né? Então, muitas vezes a gente não pode assim, se entregar a essa passividade, como você bem colocou, porque senão, como o próprio Kardec diz, né, o progresso levarão essas pessoas que estão atrasadas, paralisadas até no mal, de roldão. O progresso vai atropelar, né? E a gente não pode ficar para trás nisso. Claro que não. Claro que não, Davidson. E lá está. Deus não tem uma existência antropomórfica. Dessa forma, temos que ser nós a agir. Por isso viemos. E tocaste aí num aspecto muito importante, que ainda não tínhamos referido. A questão do pensamento. Nós precisamos também de perceber que o nosso pensamento cria. E se nós criarmos tristeza, nós vamos viver numa onda de tristeza, vamos atrair para a nossa psicosfera espíritos que estão em situação de tristeza. Se nós perdermos a esperança de igual forma, porque no fundo acaba por nos conduzir a isso, se nós de repente desistirmos de ir em busca de uma solução para aquilo que nos atormenta, isso também acontece. Se nós ficarmos tristes, vai ser difícil. E alguns dirão assim, mas é que às vezes nós estamos a passar por situações difíceis, como é que nós podemos sentir alegria nesses momentos? Bom, às vezes precisamos de começar por encontrar uma forma de não sentir tristeza, de deixar a tristeza, que numa primeira fase é eliminar a tristeza que estamos a sentir. Não há uma única construção sólida e positiva que a tristeza construa. E se nós tivermos isto presente, nós vamos sentir forças. Às vezes ficamos frágeis, porque às vezes há situações demolidoras, ou porque são chocantes, surgem sem esperarmos, ou porque se prolongam pelo tempo e nós sem encontrarmos solução. Não é isso que está em causa. O desgaste na experiência terrena é uma realidade. Às vezes a carga é muito grande, mas não é superior aos nossos ombros. Por isso, nos momentos em que sintamos que tudo se abate, não nos vamos entregar à tristeza. Se não soubermos o que fazer, podemos sempre fazer uma prece e pedir ajuda para sair do estado da tristeza e para podermos começar a ter uma visão diferente. Eu não sei como é que vos acontece, mas eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes, quando eu estou assim preocupada com qualquer coisa e começo a pensar, até mesmo a orar ou qualquer coisa que me está ali a atormentar, algum aspecto para o qual eu não tenho solução, e ali fico a pensar naquilo, até que depois caio em mim e penso assim, bem, não tens solução neste momento, já oraste, portanto, vai dar uma volta à rua, nem que seja ali ao quarteirão da esquina, e volta, porque isso vai mudar a tua disposição. E às vezes basta irmos fazer outra coisa qualquer, ou ir fazer uma leitura agradável, ou irmos à rua dar uma volta, ou irmos ligar para alguém que sabemos que está sozinho ou que está em sofrimento, e nós aí vamos começar a sentir em nós, pelo menos, a alegria de estarmos já a lutar contra aquilo que está a acontecer-nos e não nos agrada. A questão que eu coloco é, no estado inverso da alegria, nós conseguimos alguma construção? Não. Não. É estarmos a contribuir e a colaborar para que aquilo que nos pôs naquele estado se eternize. E não é isso que nós queremos. Por isso, precisamos de vigiar os nossos pensamentos, precisamos de afastar tudo aquilo que nos afaste também de todas as faixas íntimas construtoras da alegria e da felicidade. Nós somos vítimas ou beneficiários das nossas próprias criações, como nos diz André Luiz, através do instrutor Aulus, naquela obra Nos Domínios da Mediunidade,
E as nossas correntes mentais, tudo aquilo que projetamos, como ele também explica nessa obra, são importantes para que à nossa volta e em nós reine verdadeiramente a alegria de viver, porque viver, Davidson, é uma alegria. Por isso, nós precisamos de aprender a ir buscar ao nosso coração, cá mesmo dentro, a verdadeira alegria, aquela alegria que, e seguindo uma exortação de Jesus, é quando nos diz: se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja plena. Então Jesus até nos ensinou a alegria. Dá-nos o seu exemplo, diz-nos que guardemos em nós a sua mensagem nessa perspectiva da sua alegria. E esse é um convite que nos faz, ensinando-nos como atingir a alegria plena. E agora perguntamos, e será que Jesus só teve momentos daqueles de grande euforia, de grande felicidade, como é aqui na Terra? Não. No entanto, ele ensinou-nos pela sua própria vida a alegria, porque foi buscar, há pouco falavas na alegria de nós termos um dia bonito e de percebermos que até os dias mais desagradáveis fazem parte para que haja ordem na natureza. São os ciclos. E nós temos também que entender que a nossa própria existência precisa de passar por ciclos diferentes para que as aprendizagens do espírito sejam amplas. Às vezes, nem que seja para experimentarmos tudo isso apenas durante um curto tempo, para que fique guardado no espírito essa lição para depois prosseguirmos. Isso também faz parte da conquista, da alegria plena. Aqueles que depois do momento, de uma fase da vida mais tormentosa, sentem que venceram. E outra alegria que eu também aqui queria deixar. Nós, Davidson, agora não nos lembramos, nem eu nem tu, nem se calhar quem está a escutar-nos. Mas nós já tivemos alegrias quando voltámos à erraticidade no período em que tivemos outras existências, do reencontro com aqueles que já não estavam na altura connosco e que nós reencontramos e que nos ajudaram a olhar, porque nos foram acompanhando ao longo do percurso e que nos ajudaram a compreender a alegria das conquistas, aquelas conquistas silenciosas que todos nós temos, que ninguém assiste, no silêncio dos nossos corações, mas que foram por eles observadas, quantas vezes sustentadas através da prece, através do transmitir-nos o bom ânimo. E nós aí, Davidson, quando terminarmos esta existência, vamos sentir o mesmo, vamos ter esse reencontro. Mas atenção, mas a grande alegria, e porque queremos falar de viver, é nós mantermos-nos aqui todo o tempo necessário para que depois o regresso seja mesmo uma vitória e sentir em cada dia a alegria daquilo que acontece, daquilo que temos. Não pensarmos no que não temos, porque se calhar, Davidson, o que não temos nem nos faz falta para aquele dia, não te parece? Quando a gente não tem alguma coisa, a gente sente falta, né? E às vezes a gente quer até ter algumas coisas, mas não tem no momento. Às vezes, eu já percebi algumas vezes que, por exemplo, um exemplo bem da terra aqui, né? Um garoto jovem, faz 18 anos, tira a carta, ele quer uma moto, mas ele quer uma moto potente, para andar mesmo, para rasgar na estrada, que nem fala aqui no Brasil, né? Rasgar a estrada, para correr, né? E acontece alguma coisa, ele não tem o dinheiro, não consegue comprar, por quê, né? A gente sabe que correr é um risco, né? Então podia ser que acontecesse alguma coisa, ele abreviasse a vida, ficasse até aleijado, né? Então às vezes tem sonhos nossos que não acontecem, como os espíritos mesmo falam no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que o Pai sabe melhor do que nós o que nós precisamos, o que é melhor naquele momento para nós, né? Então, nem sempre todos aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente acha que vai dar alegria, quero ter uma moto potente para andar, para viajar na estrada, né? Pode ser um bem para nós, né? Assim como outras coisas, né?
E como você bem comentou aí, dependendo da sintonia que nós tivermos, ou na tristeza ou na alegria, é aquilo que nós vamos atrair, aquilo que vai concretizar na nossa vida. E eu acho que assim, a doutrina espírita nos traz aquilo que dava força para os cristãos, até quando iam para as arenas, iam presos, iam jogados aos leões, que todos admiravam como é que esse cristão, o próprio Paulo de Tarso, perante o Estevão, o apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, e de outros cristãos, como é que eles podem estar tão serenos, louvando esse Jesus aí, esse carpinteiro que só está atravessando o meu caminho toda hora, né? Paulo estava com raiva de Jesus, né? Então perdeu a noiva dele, Abigail, perdeu algumas coisas assim, culpava Jesus, né? Porque ele era um movimento novo, que estava atrapalhando o cumprimento da lei. Então, muitas vezes, a gente direciona aquilo que a gente quer naquele momento, mas nem sempre é o melhor. E os cristãos tinham essa alegria de viver até no último momento da morte, né? De ser escravizado, de ser judiado, chicotado, porque é aquilo que a gente tem na doutrina hoje, que nos traz a certeza, como Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Depois voltou e se mostrou para os apóstolos após a sua morte. Assim como os Espíritos fazem hoje conosco, né? Olha, a vida não termina. Tudo que você conquistou aqui, você vai levar para você em outras vidas, ou após essa vida, como você falou, após essa vida não terminar, que alegria. Fiz boas coisas, fiz umas coisas erradas, mas fiz boas coisas, né? Então a gente vai levar todo esse potencial, esse conhecimento, vai encontrar as pessoas que foram antes de nós, vai reencontrar aqueles que ficam aqui, que um dia vão morrer também, né? Porque é da lei. Então não tem jeito, né? Ninguém vai viver para sempre. Então nós vamos se encontrar do outro lado. Então esses laços nunca vão terminar. Às vezes as pessoas ficam muito tristes com as perdas, né? Mas é uma coisa momentânea. É triste, é duro, mas é uma coisa momentânea. E os Espíritos nos falam, né? Que a gente tem que continuar com essa alegria de viver, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque a gente vai reencontrar eles. E se a gente parar para perceber, de vez em quando eles vão estar dos nossos lados, né? Assim como André Luiz, quando voltou para casa, uma filha percebia. Os outros não percebiam a presença dele, né? Então a gente tem que estar assim, atento para continuar vivendo isso naquilo que o espírito tem potencial. Não vamos ver fisicamente, mas vamos sentir a presença, vamos sentir as emoções, os pensamentos da pessoa que se foi. Então esses laços não se extinguem nunca, né? Que é o que dava aquela coragem dos cristãos que Jesus falou. Meu reino não é deste mundo. Existe uma vida espiritual, uma outra vida que continue. A gente não perde nada, né, filho? Leva tudo. Graças a Deus, né? E isso é muito importante. E tu aí referiste a questão dos primeiros cristãos, e no Ave Cristo, Emmanuel até nos diz mesmo. Eles diziam, no momento em que iam ser sacrificados, eles diziam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam, de cabeça erguida até perante essa situação. E nós precisamos também de ter essa grandeza íntima, mesmo perante a dificuldade. Por isso, quando nós pensamos em Jesus e no seu exemplo, devemos também pensar que um dos roteiros que ele nos ensinou seguro para a conquista da alegria, porque transforma todos os sentimentos antagónicos que nós podemos sentir pelo próximo, foi quando ele nos disse, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós muitas vezes nós resvalamos em faixas de tristeza quando, em situações de dificuldades de comunicação com os outros, nós passamos a nutrir pelos outros sentimentos que não são propriamente os melhores. E aí nós vamos dedicar-nos ao lado mais sombrio da existência e não ao lado bom, porque não há ninguém que seja completamente bom, nem ninguém que seja completamente mau, nem nós. Por isso, nós devemos dedicar-nos ao lado de aprender a respeitar os outros, de aprender a ver nos outros aquilo que eles verdadeiramente são, que são espíritos em evolução com dificuldades tal como nós. E Filomena, acho que travou. Internet. Voltou. Parece. Voltou agora. Voltou. Estou travado, sumiu, agora voltou. Pode continuar. Pronto, se nós
travou de novo, Filomena. Então, vamos guardar um pouquinho, está transmitindo em Portugal, né? Às vezes dá esses probleminhas de internet. Não sei se foi aqui, se foi lá, acho que foi lá. Travou. Deixa eu só aproveitar e ler um trecho aqui, tem a ver com isso que a Filomena estava falando, né? O homem inteligente, na expressão reta da palavra, mesmo que comete alguns enganos, ou que seja influenciado por sugestões inferiores, incompatíveis com o ambiente evangélico, nunca deixa de se esforçar para sair dessas amarras da ignorância, pois é nesses impulsos santos que ele vem a ajuda dos benfeitores maiores, né? Então, aquilo que ela estava falando, caiu e voltou. Aqui. Pronto, já voltou. Então, Sim, aqui acho que foi uma falha do StreamYard. Acho que foi falha do StreamYard, aqui apareceu, mas isso às vezes acontece. Bom, entretanto, se nós seguirmos este roteiro de luz, nós vamos ter sempre a conquista da alegria, porque nós vamos naturalmente conseguir suprir as dificuldades que temos nesses momentos mais sombrios de que temos estado a falar e reconhecemos a grandeza da vida. A grandeza da vida e não só. Acabamos por influenciar aqueles que já fora do corpo físico possam estar em estado de tristeza, e são muitos. Muitos não sabiam sequer da sua condição espiritual, não sabiam que para além da vida física iriam continuar a viver, enfim, uma série de situações que para muitos conduz à incredulidade acerca da sua nova condição. E nessa situação nós vamos conseguir também contribuir para contagiar essa alegria, não só dentro de nós, mas também à nossa volta. E os contributos que nós damos para o mundo acabam por ter efeitos em nós, Davidson. Eu não sei se concordas comigo, mas quando nós, por exemplo, levamos alegria a alguém, nós sentimos-nos em festa íntima. Não sei se concordas comigo. Quando a gente está num estado emocional de alegria, de bem-estar, a gente contagia os outros, né? Normalmente, se a gente, quando está perto de pessoas... está, energia do bem-estar, o nome deste programa. O nome do programa. O nome deste programa tem tudo a ver com energia do bem-estar. Exato. A gente contagia. Quando a gente está perto de alguém assim, a gente é contagiado, a gente sente isso. Sim. Tem até um trechinho que eu estava lendo. Agora, só para fazer aqui um resumo. Sim. Consegues ouvir-me? Estou te ouvindo, pode falar. Davidson. Você dá uma travadinha na imagem, estamos te ouvindo. Posso? Estamos te ouvindo, sim. Pode falar. Então temos aqui. Pronto, então apenas para fazer uma súmula, nós temos, enquanto alegria de viver, podemos falar do amor compartilhado, no momento em que damos assistência a alguém que necessita do nosso amparo, também aos momentos de confraternização com os nossos entes queridos, com aqueles que caminham connosco, o júbilo profundo quando, através da prece, nós louvamos a Deus. É uma grande alegria louvar a Deus também. Porque a alegria do louvor é como começa a única oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E quando nós dizemos isto, nós estamos não só a aceitar a paternidade divina, mas também estamos a aceitar em nós tudo aquilo que é bênção nos dias que correm da nossa existência. No fundo, Davidson, em súmula, é isto que eu trazia para refletirmos. Passo da palavra. Então, um trechinho aqui, já que a gente está caminhando para o final do programa, um outro trechinho que eu queria ler. Né? Sim. A espiritualidade fala assim, o valor da alegria. Né? Então, o valor da alegria, digna de ser chamada desse nome, é desconhecida ainda pelos homens. É o melhor medicamento para todas as enfermidades. É a melhor companheira dos sofredores. É uma grande solução para todos os problemas, pois ela aciona recursos, onde quer que seja, para que tudo nos possa ser útil,
até mesmo em dimensões espirituais que não percebemos. E como adquiri-la? É aí que estamos tentando ajudar-vos. Nada no mundo vos é dado sem esforço próprio, e todo o trabalho tem seu correspondente. Esse estado de alma é adquirido. Plantai o bem em todas as direções que andais, porque de todas partem ramificações de alegria que, algum dia, se tornarão em um todo nucleado as qualidades requeridas pela vida direcionadas para a felicidade. Concentrai-vos na alegria quando estiveres falando com alguém. Vibrai na alegria quando estiveres lendo coisas educativas para os outros. Pensai com alegria na saúde dos que sofrem, que ela, essa companheira celestial, começará a fazer parte da vossa vida. Ou seja, é um treino, né, Filomena? A gente tem que treinar quando fala, quando pensa, quando está fazendo alguma coisa, na alegria, como os Espíritos falam aqui. Né? Que a gente não tem ideia da dimensão de energias que a gente se envolve quando está nesse estado, né? Até para curar as próprias doenças. Normalmente a pessoa que está com alguma doença, normalmente são desequilíbrios emocionais de longas datas que nós temos. Né? Esses desequilíbrios emocionais somatizam, passam para o nosso corpo, viram doenças, e a gente continua, né, insistindo naquelas mesmas emoções negativas. Né? E quando a gente começa a mudar Estamos aqui com falhas de internet porque está falhando um pouco. O som está né? com intermitências. Estava comentando que, às vezes, essa mudança de estado para a alegria de viver, ela reverte até algumas doenças também, né, desse estado de alma que muitas vezes a gente tem. Né? Eu acho que deu um pico na Filomena novamente, né? Mas já volto. Então, como a gente está falando, a gente pode reverter até situações de doenças que temos, praticando mais alegria e tentando levar essa alegria para a nossa vida em todos os momentos, nas pequeninas coisas, como nas grandes coisas também. Né? Essa alegria que o Miramis fala aqui, né, tem que ser treinada todos os dias, né? Todos os momentos. Né? Então, mais um trechinho aqui, sobre a felicidade, ele fala assim, a felicidade ainda não é desse planeta. Ela existe em mundos superiores, onde os espíritos que neles habitam já se libertaram pela verdade evolutiva. Não obstante, é nosso dever buscá-la para que a conquista fique mais perto de nós. As bem-aventuranças haverão de ser o nosso intransferível patrimônio. A melhor receita para adquirirmos a felicidade é o que Cristo nos legou, através do Evangelho. Então, aqui ele está comentando, né, que o caminho, né, como o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, podemos dizer a alegria de viver também. Quando a gente se vive compatível com as leis universais, com o Evangelho do Cristo, que é um resumo das leis universais para que o nosso espírito, nossa vida, né, nosso espírito possa viver bem, quando a gente começa a aprender a viver nas lidas do Evangelho, nas condições do Evangelho, a nossa vida se torna mais feliz, mais tranquila, mais serena. Nós começamos a ter uma vida pouco melhor, porque a gente vai estar de acordo com as leis do universo, de acordo com as leis universais. E é assim que a gente vai conquistando aos pouquinhos, né, essa felicidade. Né? E aí ele fala sobre o sentir-se feliz, né? Fala assim, e aí, sentir-se feliz é, por excelência, o clima natural dentro da eternidade. O elóquio da alma, na frequência evangélica, é o princípio da felicidade, pois essa alegria nos abre caminhos sobremaneira divinos. Na mesma sequência, o amor caminha balizando o espírito para as bem-aventuranças onde quer que esteja. A felicidade é pureza de consciência, o amor introvertido e extrovertido. É Deus e Jesus brilhando no centro da alma. Então, como aqui o texto está dizendo, esses grandes construtores das filosofias, das religiões da humanidade, sempre eles tiveram esperança e alegria de viver. Nós vamos pegar Francisco de Assis, ele não tinha nada, ele vivia em harmonia com a natureza. Né? E quando ele vivia em harmonia com a natureza, por mais problemas que ele tinha, Francisco de Assis ele tinha essa alegria de viver em contato com a natureza. Era o segredo dele, era o tesouro dele.
como disse aqui esse espírito nesse texto que eu estava lendo agora, quando caiu aí, a alegria ela começa quando a gente aprende a viver nos princípios evangélicos de Jesus, que são as leis universais. Né? Pronto, pode falar, você estava comentando, estava aproveitando para comentar aqui mais um trecho do passeio. Aqui. Nós estamos... O StreamYard está sempre a cair, Davidson. Eu já tentei aqui estabilizá-lo, mas não consigo. Isto às vezes acontece. Portugal está longe ainda, então pode dar alguns probleminhas aí. Não tem problema, mas vai estar de volta. Né? Nós temos 5 minutinhos, 4 minutinhos praticamente, né? Não, 6 minutinhos. Então, 6 minutinhos para a gente fechar um pouco as ideias, Filomena. Então, eu queria que você expusesse mais uma ideia para a gente já quase ir para o fechamento do nosso programa. Consegues ouvir-me, Davidson? Estou ouvindo bem agora. Consegues ouvir-me? Estou ouvindo bem. Pronto, então vamos aproveitar os minutos finais. Houve aqui uma quebra do StreamYard e eu não conseguia reabri-lo. Sem problema. A imagem sim, está a travar muito e a cair. E a cair, não sei o que é que se passa. Mas, qualquer coisa, fecha a imagem que o som fica um pouquinho melhor ainda. Tá. Davidson, eu não consegui acompanhar agora o que disseste, porque como estive fora do ar não consegui acompanhar. E eu peço imensa desculpa e lamento isso. Eu não sei se nos vamos já encaminhar para o fim do programa, Davidson. Já estamos quase no finalzinho. Vamos? Vamos. Então, é para me despedir ou ainda dá para fazer alguma consideração? Dá sim. Temos 5 minutinhos ainda. Filomena, está me ouvindo? Então, aqui o que eu queria era apenas... Vamos lá ver se conseguimos. Aqui o que eu queria era apenas dizer-vos que, ao exemplo de Jesus, vamos transformar os nossos dias em momentos de alegria. Vamos olhar para a nossa vida como uma oportunidade de crescimento e, sentindo essa certeza, nós vamos sentir também o retorno da esperança, da alegria de aqui estarmos e as possibilidades que em cada dia nos são dadas. Vamos aproveitá-las integralmente para podermos um dia então sair daqui vitoriosos. Davidson, muito obrigada por esta oportunidade, muito obrigada também à Estação da Luz, a todos aqueles que estiveram connosco, um imenso abraço e sejamos alegres, sejamos não só alegres dentro de nós, mas contagiemos com alegria todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, Davidson. Obrigado a você, Filomena, pelas palavras. Né? Também queria lembrar uma coisa, e como os Espíritos disseram, é um treino, né? Treinar a alegria todos os dias da nossa vida. Né? Às vezes a gente fala, nossa, eu já estou tão velho, né? De uma forma triste, como se fosse uma coisa negativa. Né? Muitas vezes nosso pensamento devia ser assim, que bom que eu vivi bastante, tenho muita experiência para passar coisas boas para as pessoas. Né? Então, acho que tudo está assim, né? Eu estou desempregado, né? Tá, mas é por um tempo, logo você arruma um emprego, monta um negócio próprio, sei lá, algum momento você vai melhorar novamente. Né? Então, nesse momento, você está desempregado, às vezes dá para ler um pouco mais, né? Dá para pensar um pouco mais, meditar um pouco mais na vida, ler um pouquinho alguns livros mais para estudo do Evangelho de Jesus, para que a gente se melhore com pessoas. Às vezes o próprio Criador está nos dando um tempo que a gente precisa. Quando a gente está trabalhando, a gente está naquela loucura, não tem tempo de nada, né? E vai deixando a espiritualidade de lado. Né? Às vezes só vamos dar uma paradinha na vida dele, ele dá uma olhadinha nesse outro lado também. Né? Então, assim, não é a gente querer ser falso, né, com as condições. Tem hora que nós vamos estar tristes, vamos estar incomodados, vamos estar chateados, mas sempre ver a situação como uma coisa boa. E tem o lado bom também. Em engenharia, a gente diz assim, um projeto não é bom, nem ruim. Tem um carro, eu vou projetar um carro com motor potente. Ótimo, vai ser veloz, vai ser, né, uma arrancada boa, mas vai ser gastão, vai gastar muito combustível. Vamos fazer um motor 1000, um carrinho básico 1000. Tá? Ótimo, ele vai ser econômico. Né?
mas não vai ter desempenho, vai ser fraquinho, estrada, ele não vai andar, para fazer uma ultrapassagem vai ser mais difícil. Não tem projeto perfeito, né? Não é nem bom nem ruim. Um projeto vai ter o lado bom e o lado ruim. Não estou conseguindo. Não está ouvindo direito aí? Eu espero que na gravação esteja tudo direito. Aqui parece que está. Então, essa ideia que a gente tem em engenharia, um projeto, ele não é bom nem ruim. A gente tem que ver os lados bons, os prós e contras. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que ver, no nosso lado pessoal, do que está acontecendo conosco hoje, qual é o lado ruim que podemos fazer e aceitar, até se podemos fazer nada. E qual o lado bom? Vamos tirar proveito desse lado bom. Para que a gente possa aprender a conviver com a diversidade de situações na nossa vida. Tanto as boas como as ruins. Nas boas, ótimo. Nas ruins, que sempre é o problema. Para que a gente possa aprender a olhar o lado bom, como no projeto. Né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Vamos tentar descobrir sempre o lado bom das coisas ruins que acontecem na nossa vida também. Tudo tem, os dois lados. Né? Então, que a gente possa, pelo menos que cair novamente aí, infelizmente, caiu novamente. Que a gente possa ter esse olhar com carinho, com cuidado na vida, nos conceitos evangélicos, para que a gente possa ver os dois lados da vida sempre. Um para a gente estudar, se aprimorar, aperfeiçoar os sentimentos, as emoções. O lado que pega pesado na nossa alma. Né? Às vezes, consequências dos nossos próprios atos da nossa vida aqui, em desacordo com as leis universais e com o Evangelho de Jesus. O outro lado vai sempre ter o lado bom, que vai nos levar a expandir nossa mente, nosso coração, as possibilidades, a pensarmos um pouco mais como podemos fazer para sair daquela situação difícil, de uma coisa que possamos fazer que nos dê alegria, nos dê prazer, nos realize. Né? Então, que a gente possa ficar com esses pensamentos de saúde, de alegria de viver, de paz, bem-estar espiritual, para que a gente treine tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente realmente busque estar mais de acordo e viver a nossa vida de acordo com o Evangelho de Jesus. Queríamos despedir da Filomena, mas acho que caiu novamente, está um pouquinho complicado para ela voltar. Né? Vamos dar um tempinho aqui para ver se ela consegue retornar. Agradecer ela. Enquanto isso, eu vou finalizar aqui com um trechinho aqui. Deixa eu achar aqui. Então, aqui, a felicidade é a completa vivência de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. No entanto, para chegarmos até lá, necessário se faz que tenhamos o começo. E esse começo pode ser um simples pensamento de servir, que se avoluma, fazendo do candidato um mítico ou um santo, um gênio ou um sábio. Por fim, funde-se todos, esplendendo em Cristo. A felicidade ainda está no terreno da esperança, mas todas as ciências, filosofias e religiões indicam caminhos para ela. Vamos prosseguir decididos, pois somente o amor e a sabedoria nos levam às bem-aventuranças. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a Filomena Queiroz em particular, que teve problemas na internet, ela está transmitindo em Portugal, nossa companheira, então acho que deve ter tido algum probleminha, caiu novamente e não conseguiu retornar. Então, queremos agradecer a participação e a presença dela, do nosso coração, e a todos que estiveram aqui conosco, que possamos sempre levar essa alegria com Cristo em nossos corações, tendo a certeza que Deus é Pai e não castiga ninguém, e todas as oportunidades nos são dadas para que cresçamos em direção ao nosso objetivo, do nosso Criador, que nascemos para ser felizes. Que assim seja, graças a Deus.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.